Essa ideia de Deus ela é tão gritante e auto-evidente, a das que eu mais gosto, permitam dizer a vocês, e é a orientação dos espíritos, eu tenho que dizer, né? Porque há 3 semanas, 18 de junho, mais um pouquinho, eu estava em público, aí fiquei com pudor, então não estou em transe mediúnico, eu não estou falando mediunicamente. Aí na gravação apareceu misteriosamente uma voz feminina, todos os microfones desligados. Não fui autorizado a trazer aqui, mas os das nossas mediúnicas ouviram na quinta-feira passada. Uma voz feminina, serena, mas pausadamente disse: eu estou aqui. Quando foi exibido 2 vezes na reunião mediúnica solene de quinta, as pessoas ficaram tão empolgadas e disseram: ouvi, porque eu pedi, prestem atenção que a voz está mais baixa. Não está no mesmo volume da minha voz. Então, tem que lembrar que eu estou acompanhado. Quando você sou eu, nem sempre. Pois bem, Anselmo da, meu Deus, Catalunha. Não, Catalunha é Cantuária. Cantuária? Wagner, me ajude. De Cantuária. Anselmo de Cantuária nasceu em 1033 e desencarnou em 1109. Nossa, que antigo, não é? Mas é isso mesmo. Anselmo de Cantuária, verifique se é isso mesmo, Wagner. Anselmo de Cantuária. Ele trouxe a tese da prova ontológica de Deus, e que a própria ideia da existência de Deus nos traz, deixa eu afastar aqui um pouquinho, estou vendo que está dando microfonia, já indicaria a existência de Deus. Tomás de Aquino foi completamente contra. A mesma coisa com Immanuel Kant, o grande filósofo alemão que eu já citei aqui, lá na dialética da transcendentalidade ou dialética transcendental, aí eu não vou me lembrar o certo. Em Crítica da Razão Pura, ele ataca a tese anselmiana, como eles falam, mas ele disse, vamos ver se eu vou me recordar em latim como ele falou. Tão bonito a gente voltar às origens, não é? Para a gente saber que a gente está em solo firme. Séculos, milênios de estudiosos, homens inteligentes e geniais, debruçados em reflexões profundas. A gente vai jogar fora só porque essas pessoas estavam numa época considerada pré-científica. A ciência só tem 300 anos. A gente está se achando... A criança, adolescência. Que nem menino na escola, medindo o tamanho do falo para ver quem tem o falo maior. A ciência está muito adolescente, está dona da verdade sem ser. Não pode. Ciência, por princípio, não pode falar de verdades. Fala de fatos averiguados conforme os instrumentais da ciência numa certa geração. Sujeito à refutação a qualquer momento por qualquer outro estudioso ou pesquisador. Então a ciência fala muito para nos limpar dos preconceitos, mas não fala quase nada a respeito da verdade. Fala de fatos, não de verdades. Não poteste... meu Deus, vamos ver. Non potest esse in intelecto solo. Isso não pode estar apenas no intelecto. Olha que interessante. A intuição tão clara. Slide de Anselmo, por favor. Vamos ver se até o nome está certo, né? Só data de nascimento e morte. Que bom na internet. Na hora a gente pesquisa. Anselmo de Cantuária. É Cantuária mesmo, Wagner? Aproxime daqui, eu não estou vendo, filho. Você tem que botar... Eu sei que vocês já estão lendo, porque no telão é maior. Mas para mim, Cantuária, 1033, aí bota 34 como dúvida, né? A 1109, pronto. Então, ele trouxe essa ideia da necessidade de... Atenção nisso, quando fala de existência de Deus, a gente não está nos colocando na condição de electi, os eleitos. Ou então, o beati possidentes, a santa posse da verdade. Esse é o problema das religiões, dos religiosos, das pessoas com trabalho espiritual. É que tem uma convicção ou tem uma prática espiritual. Pronto, eu já sou dono da verdade, agora vamos matar os hereges. Essa metáfora, que tragicamente foi real, é histórica, aconteceu literalmente. Guerras em nome de Deus ainda acontecem. Estamos numa era perigosíssima de terrorismo nuclear. Acidentes acontecem, amigos, armas nucleares estão na mão de pessoas que podem estar estressadas. Que, às vezes, por exemplo, lembra de 62 a crise dos mísseis de Cuba? Eles ficaram, isso não foi tão divulgado, né? Mas há registros até documentados para o grande público. Aviões portando armas nucleares ficaram circundando o território da União Soviética durante 20 horas. A essa altura, algumas pessoas começam a ter
lapsos da lucidez. Nesse mesmo período, quase eles lançaram os mísseis numa certa base norte-americana, porque um urso se debateu com a grade de uma certa, vamos dizer, um estabelecimento militar no interior de uma região desértica americana. Um míssil foi lançado de uma base na Flórida, na direção do norte. Isso foi apresentaram como um acidente. Isso não foi acidental. Quando um radar em New Jersey captou aquele míssil sendo lançado como que na direção vindo de Cuba, quase eles provocaram a guerra nuclear nisso. Porque essa base não avisou o radar central de New Jersey que fazia o controle disso. Porque havia militares querendo provocar a guerra nuclear. Uma coisa horrível, gente. Foi o caos da Casa Branca, teve até um filme que falou sobre isso. Não vejam como vivemos uma era delicada. Nessa semana foi publicado um discurso da Rainha Elizabeth II. Foi um ensaio ou era uma possibilidade real de uma guerra? Ela indo a público falar sobre guerra nuclear, a gente não vai ter nem ninguém para se falar nada. Nós vamos, como disse generosamente Albert Einstein, em 1879 1955, ele sabia as armas, não sabia as armas que seriam utilizadas na Terceira Guerra Mundial. Porque não sabia quanto tempo, explicando por que ele não sabia. Ele foi um dos pais da bomba atômica, não a bomba de hidrogênio, que já teve outras interferências aí. Mas a base, né? A superbomba, a bomba de hidrogênio, né? Muito mais potente do que uma bomba só destruiria uma metrópole sem problema. São vários megatons, etc. Megatons, de toneladas, né? Mega. Então, veja a proporção. Cada um desses com várias casas de milhar. Então, ele não sabia se ia ser bomba de hidrogênio ou uma congênere mais avançada, mas ele sabia como seria a guerra, quais seriam os instrumentos militares da Quarta Guerra Mundial, paus e pedras. Então, foi generoso, porque haveria um inverno nuclear que nos deixaria com 150 graus Celsius negativos. Toda a biosfera praticamente, com exceção de alguns insetos como baratas, sobreviveriam. E haveria um novo movimento evolucionário a partir das baratas e seus descendentes. O que vocês acham? Então, alguns estudiosos, interessante isso, né? Na área de psicologia comentam que o horror que as mulheres têm fora do normal com insetos tem a ver com esse instintivo sentimento de que essa é a raça rival. A espécie rival. Não, parece piada, não é? Eu, por exemplo, acho sapos graciosos, mas detesto rãs. Pererecas everywhere, como diz Wagner. As perecas estão por toda parte. Tinha uma figura de humor no passado, né? Aquele humor bem sem graça, todo mundo morria de rir. As baratas estão por toda parte. Aí todo mundo caía na risada. Hoje tem que dizer uma coisa bem carregada para as pessoas rirem, né? Mas tudo bem. Então, voltando.